Vídeo 4, da série A Realidade e a Verdade sobre a Cura da Morte. Reações do corpo no processo imunológico. Amigos, neste vídeo 4, vamos observar com mais atenção como o corpo humano reage quando passa por um processo imunológico, especialmente no sentido de aumentar o nível de anticorpos para se defender de agentes externos, como o coronavírus e outros vírus infecciosos. O que é um processo imunológico na prática? Entender isso é fundamental para a pessoa que quer se defender da segunda morte de Apocalipse 21:8 e ter a oportunidade de ver o reino de Deus. Não existe ativação do sistema imunológico sem algum tipo de esforço do corpo. Jesus nos prova isso na cruz. Esse esforço se manifesta como cansaço, dores no corpo, sensação de fraqueza, mal-estar geral. Ou seja, o que chamamos de fadiga orgânica. Essa fadiga não é um problema em si. Ela é, na verdade, um sinal de que o organismo está reagindo, do estado passivo ao estado ativo. O corpo humano nunca foi saudável e, por isso, morre. Durante a vida, mas ainda não foi exposto a determinado vírus ou toxina, ele está em um estado que podemos chamar de passivo. E nesse estado, ao entrar em contato com um agente externo, o organismo precisa reconhecer o perigo, ativar seus mecanismos de defesa, produzir anticorpos. Esse processo exige energia e adaptação. Por isso, muitas vezes, é desconfortável e até doloroso. Exemplo do soro antiofídico. Vamos usar um exemplo conhecido: a picada de cobra. Quando uma pessoa é picada, ela recebe o soro antiofídico. Esse soro neutraliza o veneno sem o sofrimento que passou o cavalo. Mas há um detalhe importante: o soro não foi produzido no corpo da pessoa. Ele foi produzido anteriormente em um animal, geralmente o cavalo, que em realidade sofreu o processo. O cavalo foi exposto a pequenas doses do veneno e, ao reagir, produziu anticorpos. Durante esse processo, o animal também passou por esforço e adaptação, ou seja, o cavalo sofreu o processo para produzir a defesa e o ser humano se beneficia dessa defesa pronta. A pessoa picada pode sentir mal-estar, mas isso ocorre principalmente por causa do veneno, não pelo soro importado do cavalo em si. A relação com o exemplo bíblico. Dentro da linguagem, esse processo é comparado ao que ocorre em João 19:28-30, quando Jesus, na cruz, declara: "Está consumado". Só que na cruz não há o soro antiofídico e nem vacina, mas tinha o vinagre orgânico de maçã que o Mestre Jesus bebeu e resolveu todo o processo, cuja acidez destruiu o efeito da cruz posta nele em 2 Coríntios 5:21. A ideia apresentada é que houve ali um processo completo, um enfrentamento que resultou em algo que pode ser aplicado posteriormente no homem. O funcionamento das vacinas. Agora vejamos o caso das vacinas. Aqui o processo é diferente. Não se usa um animal intermediário, mas pequenas partes do vírus, ou versões enfraquecidas, são introduzidas diretamente no corpo humano. O organismo, então, reconhece o agente estranho, ativa o sistema de defesa, começa a produzir anticorpos. Durante esse processo, a pessoa pode sentir febre leve, dores pelo corpo e cansaço. Essa é a fadiga do sistema imunológico em ação. Por que sentimos esse mal-estar? Esse mal-estar não significa que a vacina está fazendo mal. Na verdade, significa que o corpo está trabalhando, aprendendo e se preparando para se defender. E qual é a mãe que nunca passou por isso após seu filho passar por um processo de vacinação? É o mesmo princípio que acontece desde a infância, quando tomamos vacinas e sentimos reações temporárias. Conclusão clara. Podemos resumir assim: no cavalo, o organismo sofre para produzir anticorpos que podem ser usados por outros. No ser humano, vacina. O próprio corpo passa pelo esforço para produzir sua defesa. Em ambos os casos, existe um ponto em comum:
A defesa só surge através de um processo de reação do organismo, e essa reação muitas vezes vem acompanhada de fadiga. Mensagem final. Portanto, a fadiga não deve ser vista apenas como algo negativo. Ela é, muitas vezes, o sinal de que o corpo está se adaptando, está aprendendo e está se fortalecendo. Agora vamos à moral da história. Em Gênesis 2:17, Deus está dizendo que não comerás do fruto proibido, pois se comer, certamente morrerás. Aqui está o ponto central desse conhecimento e da questão entre Deus e o diabo, e é fundamental saber de que lado a pessoa está. Pois não somos mais ingênuos ou infantis, assim como o diabo quer, ao ponto de seguir acreditando que Eva e Adão pecaram por comer uma maçã, assim como as igrejas tentam colocar na mente das pessoas. Em verdade, a maçã é somente o símbolo do pecado original, cometido em Gênesis 3:1-6, entre Eva e a cobra, mais conhecida como a grande serpente de Apocalipse 12:9. E o pecado original é simplesmente gerar um filho que nasce condenado à morte de Gênesis 2:17. Segundo 1 Timóteo 2:14, o Adão nunca pecou, mas as igrejas falam isso para enganar as pessoas, mas não pregam que foi somente Eva que foi seduzida, assim como está escrito em 2 Coríntios 11:3. Em realidade, a serpente de Gênesis 3:1-6 picou Eva, que abriu seu ventre materno para um agente estranho em figura de esperma de cobra, momento em que veio a contaminação ao projeto de Deus, começado em Gênesis 1:26. O que devemos associar com o evento descrito em Mateus 13:24-30 e 37:41, momento em que Jesus deixa muito claro: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Mateus 13:41. Já o escândalo é o veneno deixado dentro do ventre de Eva, em forma de esperma de cobra, que é passado de pai para filho. Romanos 5:12, através da eira mencionada em Mateus 3:12, que em linguagem simplificada significa a bolsa escrotal masculina, onde que o homem guarda as sementes que fecunda a mulher de Gênesis 2:15, Mateus 13:24 e Gênesis 1:28. Sobre isso, na verdade, o diabo, simbolizado por uma cobra, a exemplo do escrito em Números 21:4-9, contaminou efetivamente o projeto de Deus com seu veneno anunciado em Romanos 5:12, mais conhecido como a liga do joio que foi misturado ao trigo, em Gênesis 3:1-6, efetivamente associado a Mateus 13:24-30. Como a ciência não tem acesso ao diabo de Apocalipse 12:9, no sentido de extrair uma partícula de proteína para fabricar uma vacina, ou que seja soro, Deus, reprogramando o caminho da verdade, capacitou a maçã, que manipulada, como está escrito em Apocalipse 14:19-20, se extrai o vinagre. E nesse caso muito específico, a acidez 4 a 6% do vinagre é, sem dúvidas, a vacina e o antídoto, juntos preparados pelos anjos mencionados em Mateus 13:41, no sentido de salvar a humanidade da segunda morte anunciada em Apocalipse 21:8. Por isso, Jesus, ao tomar o vinagre, disse: minha missão está cumprida. João 19:28-30 e 1 João 3:8. Amigos, por aqui fica o assunto do vídeo 4. Por favor, estude a Bíblia e peça entendimento aos anjos pré-anunciado em Tiago 1:5-8. Mais detalhes importantes nos próximos vídeos. Eu sou o João Batista, que em realidade sei e provo cientificamente o que estou falando. São Paulo, 27 de abril de 2026.